Ok. Ah, espera, tá rodando aqui para começar. Começou a gravar. Então tá, pessoal, boa tarde. A gente vai dar sequência para a aula de hoje. A aula é sobre destilação. Eu vou pegar aqui o controle. Dúvida, por favor, se manifeste. Vou aqui exibir, acho que vocês estão vendo, né? Bom, então a prática de hoje é de destilação. O objetivo da prática é relembrar todo o conceito de destilação. E para o pré-relatório é importante a gente responder o conceito, né, do que a gente entende por destilação, listar e explicar os principais tipos de destilação existentes, explicar o funcionamento de uma coluna de destilação, identificar os potenciais riscos que o equipamento e o reagente oferece e adotar, informar quais são as medidas que a gente consegue adotar para evitar o risco. De maneira geral, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o processo de separação binária, no caso, etanol e água, numa coluna de destilação com pratos perfurados com Dalcomer. A gente vai analisar o fenômeno de calor e massa envolvido na transferência de massa em cada estágio, o real, do equilíbrio, relacionar os números de pratos reais com os ideais da coluna, utilizando as equações de equilíbrio e correlação da literatura, e realizar o experimento com variação de vazão de refluxo e analisar a influência direta na eficiência da troca térmica e massa da coluna. Esse daqui é o equipamento, pessoal. O vídeo, ele está bem explicado, é uma prática complexa, embora o resultado, a planilha dos resultados, ela é bem simples. Os números de acessórios que esse equipamento tem é bem extenso. Então, a gente começa aqui. Essa é a coluna de destilação, ela tem 11 estágios, ela é feita de material transparente, né, de acrílico, um tubo dentro do outro tubo, porque nessa seção anular a gente tem a passagem, tem a execução de vácuo para fazer o isolamento térmico, então o diâmetro mesmo da coluna é um diâmetro bem menor, mas ele fica bem visível para observação, então a gente tem 11 estágios nessa coluna. A gente tem um sistema de painel de controle, então à esquerda a gente tem a leitura das temperaturas, à direita nesse painel de controle a gente tem o sistema de aquecimento do refervedor, o sistema de liga e desliga da bomba de vácuo, o acompanhamento da temperatura quando a gente opera também esse equipamento em batelada, o sistema contínuo. E aqui a gente tem o balão onde está inserido a substância da gente, que é essa mistura etanol-água. O teste que a gente vai fazer é o teste com a coluna em recirculação, ou seja, a gente vai trabalhar com o sistema fechado. Então, todo o material que vai ser recuperado, tanto no topo da coluna, quanto no fundo da coluna, vão retornar para esse balão aí embaixo. E é nesse momento que é feito também o aquecimento. A gente tem um sistema de manta, uma manta térmica, né, um balão que ele é aquecido por resistências elétricas para fazer esse aquecimento. Esse galão que eu estou apontando seria o sistema de entrada de alimentação, caso a gente operasse com a coluna de destilação em circuito aberto, né, retirando produto de topo e retirando produto de fundo. Aqui é o sistema de identificação de pressão, ou seja, qual é a pressão que esse vácuo está exercendo sobre a coluna para formar esse isolamento térmico. A gente tem os pontos de retirada, esse que eu apontei agora aqui, ó, embaixo, é o sistema de retirada de produto de fundo, a qual a gente faz as amostras. Aqui a entrada do sistema de alimentação, quando a gente faz a campanha com a coluna operando de forma contínua, então aqui a gente tem um sistema de pré-aquecimento desse produto. E desse outro lado, a gente tem o sistema de resfriamento do produto de topo, né, que a gente fornece a energia no produto de fundo, a gente tem que retirar essa energia no produto de topo, e aqui é o frasco coletor do produto de
fundo quando a gente opera em sistema aberto. Esse aqui é o sistema de resfriamento de produto de topo com seu respectivo galão. E esse é o sistema que compõe. O sistema de análise, pessoal, está descrito dentro do roteiro, porque a gente utiliza a metodologia de leitura para uma planilha alcoométrica. Então, significa o quê? Que eu retiro essa amostra vai estar aquecida, tanto produto de topo quanto produto de fundo, a gente tira num frasco com rosca, que vai ver bem certinho no vídeo, a gente fecha, deixa num banho com água, temperatura ambiente, espera alcançar essa temperatura, a gente retira esse produto e faz análise de densidade, ou seja, essa relação de massa pelo peso, vai lá na tabela e localiza qual é a densidade compatível com a concentração volumétrica, ou desculpa, a concentração mássica do sistema. E assim que a gente faz. Bruno, o grande problema é atingir o equilíbrio térmico. A gente leva quase 1h30 para alcançar isso daí. Eu ia Depois que perguntar isso, alcança, quanto tempo demorou para atingir o uma equilíbrio hora e da... meia, 1h30. E uma outra coisa que é fundamental, que tem a ver com a operação da coluna, é que, como o inventário dela é muito pequenininha, a gente coleta 10 ml para fazer a amostra, né? 10 ml. Eu esgoto o prato, eu seco o prato. Se eu faço isso e não está entrando mais nada, sabe? Não está entrando, é só um sistema fechado. Eu tenho que esperar todo esse sistema recuperar, porque ele passa a ser uma outra mistura, não é mais a minha mistura. Você tirou quase tudo de um dos pratos, você basicamente anulou dos um estágios. dos andares dos estágios. É isso aí mesmo. Então, a gente precisa esperar mais um tempo para voltar a estabilizar todas as temperaturas, então eu consigo ver nas temperaturas, para depois retirar novamente uma amostra. Então, é um experimento que é muito sensível, muito sensível. Então, assim, a Silvia também já acompanhou quando a gente começou a operar cá. Então, é lindo, é lindo, é lindo. É muito sensível e o resultado também é muito complexo, viu? Então, assim, vocês estão com as planilhas de dados lá, ela tem uma certa interferência do método, que não é o melhor método, porque, assim, mesmo que a gente feche aquela rosca, a gente não tem certeza da vedação, a gente não tem essa certeza. O número de amostra, a quantidade de amostra é muito pequenininha, então qualquer erro que eu tenho é significativo perante aquela leitura do volume. Então a gente tem uma série de interferências aí. Conforme você vai tirando, você não vai, por exemplo, cada estágio tem uma quantidade X de calor para a quantidade de massa que está passando. Sim. Se conforme eu vou tirando massa do sistema, quando você for chegando no final do experimento, você não vai ter muito calor disponível para uma quantidade de massa pequena em relação ao que você tinha no começo? Na verdade, eu volto com a amostra da coluna. Ah, tá, você coletou, voltou. Ah, tá. Não tem jeito, você tem que voltar, senão aí você está descaracterizando totalmente a sua amostra. Então você coleta, mede, aí quando volta, espera entrar em equilíbrio de novo. É isso aí. Ah, tá. Sensacional. E daí, qual que é a ideia? Quando você faz esse cálculo com ela em recirculação, o que você consegue retirar? Você tem todos os pontos de concentração, ou seja, você consegue identificar qual é o prazo de alimentação, a concentração do produto de topo, de produto de fundo, e a vazão do destilado, a gente pega a vazão do destilado. Quando você coloca isso numa equação, você consegue identificar qual é a vazão da alimentação que você precisa para operar ela com retiradas. Então, aí, essa primeira etapa é a busca do resultado para fazer a segunda etapa. Então, a gente teria que ter 2 campanhas com destilação. Entendi. Então, essa é a ideia. É lindo, mas, assim, a metodologia da leitura da amostra, assim, a gente está sofrendo bastante. Demoradinho. Né, demoradinho, e a leitura, eu acho que a leitura é o grande impacto. Mas é isso, então o vídeo é bem longo. Imagino. E a coleta de resultado bem pequenininha.
E daí o relatório é grande. Também imagino. Então, daí é assim que é a vida. Ok. Acho que eu não tenho mais perguntas, não. Na verdade, esses de transferência de massa são os mais complicados, né, Mari? Para a parte de experimental, que seria a absorção e o destilação. Você tá gravando, Silvia? Eu tô. Então termina aí que a gente já... Tem mais alguma dúvida, Bruno? Não, professora, eu acho que era só isso mesmo, da retirada das amostras. Então tá. Então, agora acho que... Vamos falar agora do balanço de massa.